Oi, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco é uma invenção que surgiu assim, bem no meio de uma crise financeira global, sabe? E que veio com a proposta de redefinir o dinheiro, o Bitcoin. A gente vai mergulhar em materiais que exploram desde a origem misteriosa dele até, bom, o seu papel bem complexo hoje em dia. Nossa ideia aqui é entender os fundamentos do Bitcoin, por que ele foi criado, como a tecnologia funciona e qual o impacto real e potencial, né? Sempre baseado no que as fontes que a gente consultou dizem. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A origem parece ser o ponto-chave, né? Bem ali, em 2008. Exatamente. É impossível entender o Bitcoin sem olhar para 2008. A crise financeira global, ela abalou muito a confiança nas instituições financeiras que a gente conhecia, sabe? Bancos centrais, o sistema todo parecia não ser tão seguro assim. O Bitcoin nasce justamente aí, nesse vácuo de confiança. E de um jeito bem misterioso, né? Um pseudônimo, Satoshi Nakamoto, que, assim, até hoje ninguém sabe quem é, de verdade, publica o famoso white paper, aquele documento técnico detalhando o sistema, em outubro de 2008. E aí, logo depois, em janeiro de 2009, a rede Bitcoin começa a rodar. A filosofia por trás era, para a época, bem radical. Um sistema de dinheiro eletrônico que funcionasse, tipo, direto entre as pessoas. Peer-to-peer. Sem precisar de um banco, sem precisar de um governo ali no meio para validar as coisas. A ideia era um dinheiro digital descentralizado, que não sofresse controle ou inflação por decisão de uma autoridade central. Essa ideia de tirar o intermediário é, nossa, fascinante. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que se garante a segurança, a ordem num sistema que não tem um chefe, uma autoridade central? É aí que entra a tecnologia, a famosa blockchain. Precisamente, a blockchain é, digamos, a espinha dorsal do Bitcoin. Imagina um livro caixa, um livro contábil gigante, sabe? Só que ele é público, compartilhado, e em vez de estar guardado num lugar só, cópias idênticas e sempre sincronizadas desse livro estão espalhadas em milhares, talvez milhões de computadores pelo mundo. É um livro distribuído e transparente. Essa é a chave. E ele funciona como uma corrente de blocos, por isso o nome blockchain. Cada bloco desses agrupa um monte de transações recentes que já foram confirmadas. Para adicionar um bloco novo nessa corrente, aí entra um processo chamado mineração. Mineração, isso soa meio como procurar ouro, né? Mas digital. Como é que funciona essa corrida? É uma analogia boa, sim. Computadores muito potentes, que a gente chama de mineradores, eles ficam competindo, sabe? Para resolver um problema matemático bem complexo. Esse problema está ligado às transações que estão esperando para ser confirmadas. O primeiro computador que acha a solução correta, ele consegue validar aquele lote de transações, agrupa tudo num bloco novo, adiciona esse bloco na corrente e aí vem a recompensa pelo trabalho e pelo gasto de energia. Ele recebe bitcoins novinhos, recém-criados, e também as taxas das transações que ele incluiu no bloco. E o ponto mais importante aqui, o que é fascinante mesmo, é a segurança que nasce dessa competição toda. Para alguém tentar fraudar o sistema, sei lá, tentar gastar o mesmo dinheiro duas vezes. Sim. Essa pessoa precisaria não só resolver o problema matemático do bloco atual, mais rápido que todo mundo junto, mas basicamente reescrever toda a história da blockchain que veio antes. Isso exigiria um poder de computação e um gasto de energia, assim, absurdos. É quase impossível na prática e muito caro. A cada bloco novo que entra, a corrente toda fica mais segura. Entendi. Então a segurança vem dessa rede enorme descentralizada e da competição. Mas ainda fica a pergunta sobre o valor, se não tem um governo dizendo isso vale, ou um lastro físico como antigamente, o que faz o Bitcoin ter valor? É só a confiança na tecnologia? A confiança na tecnologia, na robustez da rede, é sim um pilar fundamental, com certeza. Mas não é só isso não. Tem um fator que é central, central mesmo. A escassez programada no próprio código do Bitcoin. Diferente do dinheiro que a gente usa no dia a dia, as moedas fiduciárias que os governos podem, em teoria, imprimir mais e mais, o protocolo do Bitcoin tem uma regra clara, um teto máximo que não muda. Nunca vão existir mais de 21 milhões de Bitcoins. É isso, ponto final. Essa regra está lá, gravada no código. E essa finitude digital
é o que leva muita gente a comparar com o ouro físico. Por isso o apelido de ouro digital. O ouro é escasso na natureza, certo? O Bitcoin tem a escassez dele garantida pelo software. Isso cria uma política monetária que é previsível, transparente e que não depende da vontade de político ou de banqueiro central nenhum. Para muita gente, essa previsibilidade já tem um valor enorme, ainda mais num mundo financeiro que às vezes parece tão estável. E essa noção de valor, que no começo devia ser bem abstrata, teve aquele momento quase folclórico de se tornar concreta, né? Tô pensando naquela história famosa das pizzas. Ah, sim, o Bitcoin Pizza Day. Esse é um marco cultural, com certeza. Foi em maio de 2010, o Bitcoin ainda era coisa de entusiasta, de nicho mesmo. Valia centavos de dólar. Aí um programador, o Laszlo Haniak, postou num fórum que pagava 10 mil bitcoins para quem entregasse 2 pizzas na casa dele. 10 mil bitcoins. Hoje isso é... Inimaginável, né? Mas na época talvez valesse uns 40 dólares, por aí. Alguém topou o desafio, comprou as pizzas para ele e a troca aconteceu. O significado histórico é que foi a primeira vez documentada que alguém usou Bitcoin para comprar um bem do mundo real, uma coisa física. Provou que a ideia podia funcionar, que o dinheiro digital podia de fato comprar pizza. E o dia 22 de maio virou até data comemorativa na comunidade. Uma história incrível mesmo e mostra o quanto as coisas mudaram. Agora avançando para hoje, quase 15 anos depois daquelas pizzas. Como é que o Bitcoin se encaixa no cenário atual? O que as fontes que a gente viu mostram é um debate intenso, né? Ele é de fato uma moeda? É um investimento? Ou ainda é mais um veículo para especulação? Olha, a resposta não é simples, porque ele parece ser um pouco de tudo isso, mas com graus diferentes de sucesso e aceitação, digamos. Para usar como moeda no dia a dia, para comprar coisas pequenas, ainda tem desafios. A volatilidade é um problema sério. O preço sobe e desce muito rápido. Exato. O preço pode variar bruscamente num dia, até em horas. Isso não é nada prático para comprar um café ou pagar uma conta, né? E também tem a questão das taxas e do tempo de confirmação na rede principal do Bitcoin, que às vezes podem não ser ideais para pagamentos muito pequenos ou que precisam ser instantâneos. Mas e como investimento? Aí parece que a conversa muda, né? Sim, nesse campo, o Bitcoin ganhou muito mais tração. Ele é visto cada vez mais como um ativo de investimento alternativo, uma forma de diversificar o portfólio, ou até mesmo como uma reserva de valor digital, aquele ouro digital que a gente falou. A gente viu empresas grandes de capital aberto, gestoras de fundos enormes, investidores institucionais, todos começando a entrar nesse mercado, coisa que, anos atrás, era impensável. E eles buscam o quê? Proteção? Buscou exposição a um ativo que, muitas vezes, não se move junto com os mercados tradicionais ou buscam uma proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias, a inflação. E, claro, o potencial de valorização. E a especulação, não dá pra negar que existe, né? Os preços têm umas altas e quedas bem malucas. De jeito nenhum. A especulação é um componente, olha, inegável e muito, muito significativo no mercado de Bitcoin. Ele é famoso por aqueles ciclos de alta muito forte, os bull markets, que atraem muita gente pelo medo de ficar de fora, sabe? O FOMO. E depois vem as quedas igualmente drásticas, os bear markets. Esses ciclos criam fortunas, mas também causam perdas enormes. Só que o que é interessante notar, e as fontes parecem confirmar isso, é que a cada ciclo desses, mesmo depois das quedas mais feias, o Bitcoin não só sobreviveu, como parece ter saído do outro lado com mais gente usando, com uma infraestrutura mais forte e com mais reconhecimento até dos grandes players. A resiliência dele tem sido notável. Isso já puxa o gancho para o futuro, né? Olhando para frente, quais são os grandes obstáculos que ele ainda tem pela frente? E quais são as grandes promessas que podem moldar o futuro do Bitcoin, segundo o material que a gente analisou? Os desafios são bem claros, sim. Regulamentação é, talvez, a maior interrogação. Governos no mundo todo ainda estão tateando, sabe? Tentando definir como classificar, como taxar, como regular o Bitcoin e as outras criptomoedas. Essa incerteza toda cria um ambiente meio complicado para quem quer investir ou construir negócios na área. Outro ponto técnico que é crucial é a escalabilidade. A rede principal do Bitcoin,
pelo jeito que foi desenhada, só consegue processar um número limitado de transações por segundo. Para virar um sistema de pagamento usado no mundo todo por milhões de pessoas, ela precisa dar conta de muito mais volume. E aí entra aquela questão: como ele pode servir para pagar coisinhas pequenas, os micropagamentos, sem que a taxa fique cara ou demore muito para confirmar? Exatamente. É um desafio grande. E tem também a questão ambiental, né? O consumo de energia da mineração. Ah, sim, sempre volta essa discussão. Volta, e com razão. A mineração, para garantir toda aquela segurança que a gente falou, consome muita eletricidade. Existe uma pressão crescente por mais transparência nesse uso de energia e uma busca por fontes mais limpas, renováveis, para alimentar essa indústria. É um ponto sensível tanto para a imagem do Bitcoin quanto para a sustentabilidade dele a longo prazo. Mas, por outro lado, o potencial também é grande. Estão desenvolvendo soluções que chamam de segunda camada, como a Lightning Network. Pensa nelas como se fossem, sei lá, vias expressas construídas em cima da rodovia principal do Bitcoin. Tipo um pedágio sem parar. É uma boa analogia. Elas permitem fazer um volume enorme de transações, principalmente as pequenas, de forma quase instantânea e com custos bem baixinhos. Ataca direto aquele problema da escalabilidade para os pagamentos do dia a dia e aquela integração com o sistema financeiro tradicional, que a gente já comentou, ela continua avançando. A aprovação dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi um marco, um divisor de águas. Facilitou para muita gente investir, né? Demais. Esses fundos que são negociados em bolsa, eles facilitam muito o acesso para quem não quer ter o trabalho de comprar e guardar as criptomoedas diretamente. Traz mais dinheiro para o mercado, mais liquidez e também mais legitimidade, digamos assim. Essa integração toda gera uma situação bem curiosa, né? Quase um paradoxo. O Bitcoin nasceu como uma alternativa, quase um protesto contra o sistema financeiro tradicional, orgulhoso de ser descentralizado, autônomo, e agora parece que ele está caminhando para ser cada vez mais parte desse mesmo sistema, com ETFs, com fundos investindo. É um paradoxo fascinante e talvez fosse inevitável, né? Se a gente tenta conectar isso tudo num quadro maior, o Bitcoin, ao mesmo tempo que ele se oferece como uma alternativa, ele está também meio que forçando o sistema financeiro que já existe a se mexer, a se adaptar, a reconhecer e incorporar essa nova classe de ativos, essa tecnologia. Quem sabe o futuro não seja uma substituição completa, mas sim uma coexistência, uma convivência complexa. O Bitcoin pode acabar se consolidando mais como essa camada de base monetária, sabe? Uma reserva de valor digital reconhecida globalmente, com aquela política monetária previsível e imutável. E aí outras camadas, outras tecnologias talvez inspiradas nele ou construídas sobre ele, como a Lightning, cuidariam da agilidade das transações do dia a dia. É como se fosse uma revolução silenciosa, sabe? Bloco a bloco, que pode estar deixando o cenário financeiro global mais aberto e talvez até mais transparente. Então, a gente percorreu um caminho bem longo aqui. Começamos lá na resposta à crise de 2008, passamos pela tecnologia engenhosa da blockchain, a mineração competitiva, entendemos o valor que vem da escassez digital, o tal ouro digital que comprou aquelas pizzas, até chegar nesse papel múltiplo que ele tem hoje e nessa integração meio paradoxal com o sistema que ele um dia veio para desafiar. Ufa! Essa jornada toda, ela nos leva a pensar no impacto mais amplo disso tudo, né? Exato. E essa é talvez a reflexão final mais instigante que sai dos materiais que a gente viu. O Bitcoin provou para o mundo que é possível sim ter um ativo digital que é escasso, que é verificável, que opera no mundo todo seguindo regras de software que não mudam, e tudo isso sem uma autoridade central. A grande questão que fica é: qual é o verdadeiro alcance dessa ideia de programar a confiança e o valor? Será que a gente está só começando a entender? Pensa nas implicações para contratos que se autoexecutam quando certas condições são cumpridas, para sistemas de registro de propriedade muito mais seguros, ou até para modelos de governança de organização social que a gente hoje nem consegue imaginar direito. Onde mais essa tecnologia de confiança descentralizada pode nos levar, né?
Fica a pergunta. Uma pergunta poderosa mesmo para a gente terminar nossa análise. Muito obrigada pela atenção de todos nessa exploração do universo Bitcoin.